Bem, o que eu vou dizer aqui pode chocar muita gente e eu vou pensar muito devagar para falar sobre isso com vocês, porque o assunto é muito delicado. E quando Michelle fez esse pronunciamento dela, ela fez o Brasil pensar. E o Brasil pensou e continua pensando. Eu vi o tamanho do furacão que foi essa mensagem da Michelle Bolsonaro. Sabe quando você enfia um, né, um tronco assim, alguma coisa dentro de um formigueiro, que o formigueiro fica tudo, a formiga fica tudo. É o que aconteceu. E aí as pessoas começaram a pensar. E agora eu quero falar com vocês o seguinte: é, eu falei nos últimos vídeos recentes, né, que o Brasil tem uma batalha, que é o Brasil decente contra o Brasil indecente. Essa é a batalha que está sendo colocada em pauta hoje. E aí, eu quero dizer para vocês que as coisas têm que ter coerência. Então, eu vou dar dois exemplos práticos para vocês entenderem o tamanho da minha preocupação. E eu quero dividir isso com vocês aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que são pessoas que eu sei que são pessoas decentes, pessoas que querem um país decente. Eu lembro que quando eu assisti o 8 de janeiro pela televisão, pela internet, é, ainda na parte da manhã, eu vi um vídeo de manifestantes que não eram bolsonaristas, que não eram de direita, eram infiltrados. E eu falei, olha, esse pessoal aqui, mostrei o pessoal, esse pessoal aqui vai lá, vai fazer, vai quebrar, vai incriminar pessoas inocentes, vão fazer para culpar o Bolsonaro. No dia seguinte eu falei de novo. Estamos há 3 anos e meio e eu continuo falando isso, que aquilo foi uma armação da esquerda para prender Bolsonaro. E prenderam muita gente inocente, que eu diria que é o Brasil decente que foi preso. Isso é que é triste. O Brasil decente é que foi preso. Então, é, presta bem atenção no que a Michelle chamou atenção. Ela chamou atenção por uma disputa dentro do estado do Ceará, que o PL e o Flávio, né, estão fechando a contragosto da Michelle, entendeu? Uma aliança com o Ciro Gomes lá no Ceará, para o governo do Ceará. E abrindo mão do Girão, senador Girão, que é um aliado da direita, que é do Novo, que é um cara que tem uma postura reta, né? E, e que é uma pessoa que tem já um lastro antigo com as pautas da direita. E, de repente, o Ciro aparece como o candidato do PL no Ceará. Ah, mas é porque precisa ganhar a eleição e derrotar o PT no Ceará. Desde quando que os irmãos, né, Gomes são antipetistas? Desde quando? Aquele irmão do Ciro Gomes estava lá na CPI, CPMI do 8 de janeiro, fechado para incriminar as pessoas, né, os cidadãos decentes desse país. Que frase você já viu o Ciro Gomes falando com relação ao Flávio Bolsonaro, exaltando o Flávio Bolsonaro, fazendo alguma coisa do Flávio, falando alguma coisa assim positiva do Flávio Bolsonaro? Em que momento, em que debate, em que discussão você ouviu isso? Que não seja críticas, críticas ácidas. E dizer que o Ceará precisa de mudar, mudar como? Com Ciro Gomes? Essa família Gomes governa o Ceará há uma eternidade. Se o Ceará está um caos, eles têm culpa nisso. Se a violência no Ceará está um caos, eles têm culpa nisso. Então, presta bem atenção no que eu estou te falando. Você está indo para uma guerra, porque vamos supor, né? Eleição, você tem que ter seus aliados, que são os soldados. Vocês vão para uma disputa, para o fronte. E aí você tem um girão que está ali com você, na sua, né? Ombreando com você durante o treinamento todo.
para enfrentar essa guerra durante 3 anos e meio aí, ó, né? Desde que estourou aquele caos lá no, no Radiolão, que o Mourão se mobilizou para denunciar, para fazer, né, uma audiência pública lá, para mostrar o que fizeram em 2022 contra Bolsonaro. Aí você pega um cara que está do seu lado, um soldado que está do seu lado, você vai para entrar para uma guerra, para um combate, e a hora que você chega no campo inimigo, você fala assim: não, eu vou fechar com o meu inimigo, vou ferrar meu parceiro, o meu soldado que está ali do lado. Porque numa guerra você fala assim, né? Não fica um para trás. Todos se unem para buscar aquele que está lá, que foi preso. Agora, pegar apoiar um candidato que é o carrasco do pai do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, contra o Girão. Porque se for subir no palanque do Flávio, do, do, do Cid, do, do, do Gomes lá, né? Do Cid Gomes, vai ser para atacar o Girão, que é a direita. Porque ele não é a direita. Aí você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Por que o PL está, tá, vamos dizer assim, sequestrado ali dentro do Ceará? Aí nós vamos para outra questão. Vamos para a questão que essa é a mais delicada. Essa é a mais delicada, tá certo? O filme do Bolsonaro. Agora eu vou entrar num assunto aqui que eu quero pedir desculpas se eu estiver enganado, mas eu tenho que trazer essa dúvida para vocês. O esquema do Master, todo mundo sabe, a direita toda sabe, que nasceu lá na turma do PT da Bahia, Jacques Wagner, aquele Augusto Lima, juntou com o Vorcaro, envolveu todo esse, né, complexo de poder todo, aliciando o pessoal, Ciro Nogueira e etc e tal, o ministros do STF, governadores, senadores, deputados, né? Tá aí o Alcolumbre, refém desse sistema do Banco Master, né, dessa coisa do Banco Master. O presidente da Câmara, Hugo Mota, refém do Banco Master. Então estão ali, são reféns. Olha, a gente fez isso para você. Então você tem que segurar a onda aí. Então o Banco Master tinha uma lavanderia de lama, que chama lavanderia de lama. Dá um banho de lama nesse cara. Dá um banho de lama nesse cara, esse cara vai ficar refém da gente. E quando a gente precisar, a gente vai usar ele. Aí nós vamos para o filme do Bolsonaro. Da onde que vem da cabeça de uma pessoa sã que o Banco Master, o Vorcaro, que é aliadíssimo do Guido Mantega, do Lula, né, do Daniel, aquele presidente, aquele ministro lá da Minas e Energia lá, né, sei lá o que, Silveira, né, do Jacques Wagner, né, essa turma toda, Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Na cabeça de quem que vai passar que o pessoal do Lula, que tem o controle dessa turma do banco, vai patrocinar um filme do Bolsonaro, feito pelos filhos do Bolsonaro? Responde para mim. Ah, mas na época o Flávio não sabia que ele era tudo aquilo, que o Banco Master era tudo aquilo. Concordo, isso é possível. Mas o Vorcaro sabia o que era aquilo. E sabia quem era Flávio Bolsonaro. Era o filho, né, o progenitor, o primogênito do Bolsonaro. Né?
Então, o que que eu entendo? Que o interesse do Banco Master em patrocinar não era o filme, era comprar a alma do Flávio Bolsonaro. Como? Fica essa dúvida. O Flávio tinha aquela intenção de ajudar o pai dele, tá certíssimo. O pai dele merece uma história contada, merece o filme, e ele estava desesperado porque a família estava presa, o irmão dele lá nos Estados Unidos, o sistema pesado em cima. E ele falava: eu tenho que fazer isso pelo meu pai, porque ele merece isso, ele tem que entrar para a história. Não sei se ele vai viver muito tempo. Esse regime quer matar meu pai, não sei o que e tal. Eu mereço fazer esse filme para ele. Então, ele estava carente, frágil, debilitado emocionalmente, psicologicamente e estruturalmente. E politicamente. O pai, na mão dos bandidos deles lá, né? Que eles consideram os inimigos, prenderam o pai dele. Aí, vamos patrocinar. Não sei em que condições, porque o Flávio escondeu isso um tempo e depois teve que admitir. E falou: foi só isso, pode aparecer uma conversa minha com ele, aquela coisa toda. Aí eu pergunto: você acha que a turma do PT, que é dona do esquema do Banco Márcio, junto com a turma do PSDB aí, que é dos tucanos, né, que bancava esses né, com Viscotti aí da Supremo e tudo, ia patrocinar um banco, um filme do Bolsonaro? Eles tinham interesse nisso? Não tinham. É lógico que não, eles tinham interesse na alma do Flávio, em dar um banho de lama no Flávio, para o Flávio ficar refém deles, porque no futuro isso pode ser usado contra o filho, pode usar o filho contra o pai. Ó, vou usar, porque tem aquele negócio, né? Não faço nada pelo meu filho, ou seja, você faz pelo meu filho, você faz em dobro por mim e tal. E aí eles pensaram, não sei, posso estar muito enganado, e perdão a Deus se eu estiver enganado. Mas é uma lógica que não pode escapar da nossa percepção. Vocês estão entendendo? A que preço? O que que foi cobrado do Flávio para financiar esse filme? Ah, tá bom, tem lucro, vai lá na frente, tem. Mas qual é o interesse do PT financiar um filme de Bolsonaro? Não tem interesse. Aliás, eles estão queimando o filme aí, fazendo tudo para queimar o filme, para não deixar passar. Então por que que eles iam patrocinar o filme? Eles queriam a alma do Flávio. E quando o Flávio fala, meu irmão, estamos juntos, aquela coisa toda, o, o Master era o único patrocinador do banco até então. Que preço? O que fizeram com o Flávio para que o Flávio, entendeu, recebesse esse financiamento pro banco, do banco para fazer o filme? Tudo bem, o dinheiro foi bem aplicado, aquela coisa toda, né? O filme custou caro, eles tiveram que correr atrás de mais dinheiro para acabar o filme, porque o, o Vorcaro deu para trás na metade do caminho. Por que, que o Vorcaro deu para trás na metade do caminho? Porque ele já tinha o que ele queria, que era a alma do filho do Bolsonaro. Ele já tinha comprado a alma do filho do Bolsonaro. Por isso que ele parou de financiar o filme. E aí tiveram que pegar o Flávio, os filhos, tiveram que correr atrás de empresários e outros empresários para terminar o filme. Então tá aí, está explicado, talvez, por que que o, o Flávio foi rastejando atrás do Vorcaro. E aí, cara, você não vai acabar o filme comigo, não? Tá ruim para você e tal. Não sabia que estava ruim para você, mas a que preço? O que que foi comprado? Porque não foi o filme. O pessoal do Lula, do PT, da esquerda não queria patrocinar filme para Bolsonaro. E por que que eles botaram dinheiro ali se não fosse para comprar a alma do Flávio? Talvez, talvez a Michelle já saiba disso, ou saiba de coisa muito perigosa que está aí por trás disso. E ela foi obrigada a falar.
para salvar o legado do Bolsonaro, para não deixar que o Flávio seja usado, chantageado, para fazer com que a esquerda, esse sistema, né, que é um sistema indecente, continue cooptando lideranças políticas pelo país afora. Então, se o Flávio está refém desse sistema, talvez seja a hora realmente de pensar numa alternativa. Talvez a Michelle seja alternativa, né? Posso estar enganado. Eu sei que vai ter muito comentário aqui que vai dizer, João, que absurdo você está falando. Eu não estou pensando em falar em absurdo, eu estou pensando em falar em lógica. Lógica. 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 não são 5, 3 mais 3 não são 7. E PT patrocinar filme de Vorcaro, patrocinar filme de Bolsonaro, é uma conta que não fecha. Bem, estamos falando de decência. E por que que a CCI existe? A CCI é a Comissão Cidadã, já está no número 1019. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, é o lema da nossa bandeira, né? Tá aí nossa chave Pix, jpnotícias@gmail, agradecendo a turma que já mandou e reforçando os pedidos para aqueles que ainda continuem mandando, porque isso aqui é uma comissão decente. A gente depende disso. Eu peço para vocês, pessoas decentes, que mandem o mínimo que vocês possam, porque o mínimo vai ser muito para a gente. Porque a gente quer ser decente, a gente vai no GIS. E tem sido assim em mais de 1000 edições de vídeo nosso. Você não vai ter aqui um estúdio bacana, é um microfone meio capenga, é quase tudo improvisado. A única coisa que eu tenho é esse negócio de giz aí atrás, esse quadrinho de giz e o pôster de São João del Rei, né, estilizado, que é a cidade que eu amo, a cidade né, que, eu, que me acolheu, acolheu meus filhos, acolheu a mãe dos meus filhos. Então, agora vamos por que eu falo que eu estou aqui para defender o Brasil decente. 1734 denúncias ao Supremo Tribunal Federal com mais de 1.500 pessoas tornando-se réis em termos de responsabilização. A Corte já condenou mais de 800 indivíduos, com pena que somam mais de 4.000 anos, e homologou centenas de acordos judiciais. Estou falando dos presos do 8 de janeiro, que a gente considera que é o Brasil decente. Continue vendo. E é por isso que a CCI existe, a Comissão Cidadã de Inquérito, que nasceu para quê? Porque percebemos que a CPMI do 8 de janeiro no Congresso foi capturada por esse sistema. E estava lá o irmão do Ciro Gomes na vice-presidência, lá, sei lá o quê. Para melar o negócio. Mais de 800 condenados, incluindo executores de vandalismos, incitadores e membros dos núcleos de articulação, incluindo Bolsonaro, incluindo generais, pessoas, né, de forças especiais do nosso exército. Melou o nosso exército, carimbou nossas forças armadas. Mais de 560 pessoas admitiram participação em crime de menor potencial ofensivo mediante pagamentos de multa e prestação de serviço. Pessoas tiveram que confessar crimes que não fizeram, pagar multa e pagar serviço, depois pagar pena. O número muito restrito de pessoas, cerca de 10, foi absolvido por falta de provas. 10. 10 em 1734. O recorte de gênero. E aí, por que a Michelle tem esse potencial todo e por que as mulheres brasileiras
tem que escutar a voz da Michelle com atenção, porque olha, vocês foram igual ao rebanho, vocês foram levadas para lá e foram presas. Você sabe do que eu estou falando. É o Brasil indecente que prenderam vocês. E vocês são pessoas decentes. A gente entende assim. De 32% a 35% desses total de pessoas envolvidas são mulheres. 32, 35%, um terço são mulheres. São mulheres. Das 1.406 pessoas detidas em flagrante logo após os ataques, 489 eram mulheres. 489 mulheres decentes foram detidas em Brasília. 34,78%. 917 eram homens decentes. Entre os réus condenados com penas privativas de liberdade, 160 são mulheres presas sem liberdade. 160 são mulheres decentes, correspondendo a 32,2%. E 337 são homens, 67%, ou seja, um terço mulheres, 2/3 homens, pessoas privativas de liberdade, pessoas decentes. A maior parte dos réus mulheres foi enquadrada em condutas de menor gravidade, como incitação e associação criminosa, respondendo aos processos em liberdade condicional após a concessão de medidas cautelares pelo ministro. Vou nem falar o nome do homem aqui. Diferente do perfil carcerário tradicional brasileiro, composto majoritariamente por jovens, os presos do 8 de janeiro são majoritariamente pessoas de meia idade e idosos decentes. A idade média registrada de 44 anos para homens e 48 anos para mulheres. A idade média. Mais de 45 anos, 55,7% do total dos detidos. Mais de 45 anos, pessoas com mais de 45 anos é mais de 55% das pessoas que foram detidas. Trabalhadores, pais de famílias, decentes. Faixa predominante, 45 a 54 anos. 36,88% do universo de manifestantes. Menos de 30 anos, só 10%. Considerando um número bastante residual no grupo. Estão entendendo? Até 59 anos. Até 59 anos das pessoas que foram condenadas. 91% dos condenados é até 59 anos. O subgrupo mais volumoso entre eles concentra-se na faixa dos 51 aos 60 anos. 168 réus, 51 a 60 anos. Maioria aposentado. Pessoas decentes, pais de famílias, avós. Seguido pela faixa dos 41 aos 50 anos. 145 réus. 154 réus. Idosos entre 60 e 69 anos, 7% dos condenados. Entre 60 e 69 anos, 7% dos condenados. Idosos com mais de 70 anos, 2% dos condenados. Condenaram pessoas com mais de 70 anos.
Se não for bisavós, decentes. Agora, esse aqui que é a parte mais triste. Relatórios demográficos e perfis processuais indicam que a grande maioria dos envolvidos eram réu primário e não possuíam antecedentes criminais. Por quê? Porque eram pessoas decentes. Levantamento sobre o perfil socioeconômico dos detidos. Como os relatórios do Secretário de Administração detalham que o grupo é composto majoritariamente por trabalhadores autônomos, aposentados, donas de casa e servidores públicos sem qualquer passagem anterior pela polícia. Brasileiros decentes. Mais de 560 réus assinaram acordos de não persecução penal com a PGR. Por lei, exige obrigatoriamente que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes. O número expressivo de acordos homologados pelo STF confirma empiricamente que uma parcela massiva dos envolvidos nos acampamentos e atos de incitação não possuíam condenações anteriores. Tudo pessoas decentes, sem crimes, sem prova material. Então, esse é o vídeo 1019 da CCI, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Mulheres que representam 1/3 daquelas mulheres que foram arrastadas por lá, para lá, que poucas pessoas tiveram a coragem de subir naqueles palanques da tribuna do Congresso e dizer que aquilo foi coisa do governo. Teve que ser um cidadão, um velho igual eu, um camelô que já estava mexendo com brinquedo aqui, fabricando brinquedo educativo. Teve que parar tudo para falar isso aqui. E falei antes de acontecer, falei durante acontecendo, falei depois e falei o tempo todo. E a imprensa inteira falando o contrário. Decentes? Não. Até hoje, decentes? Não. Porque sustentam essa narrativa. Então é uma briga entre o Brasil decente contra o Brasil indecente. E essa é uma briga espiritual. E a Michelle está levantando essa bandeira. Está encarando de frente o sistema, está batendo de frente. Ela sim corre perigo de vida hoje. Ela sim vai ser metralhada nos comentários, nas mídias, né? A milícia digital vai para cima dela. Porque ela resolveu encarar esse Brasil indecente. E ela é uma mulher decente. Ah, não é? É. Eu queria deixar esse recado para vocês. Pensem sobre isso que eu falei. E me perdoem se eu estiver errado. Mas eu falo isso porque eu não quero que vocês vão igual rebanho, como foram no 8 de janeiro. Vocês não sabem. Não tem maldade. São pessoas puras, filhos de Deus, pessoas do bem. Não sabem o que são capazes de fazer. Eles já disseram isso antes. Eles são capazes de fazer o diabo para ganhar uma eleição. Então fique esperto. Tá bom? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Uma boa semana.